Olá! Ora, eu venho aqui falar um bocadinho sobre a notícia sobre as cesarianas, o aumento das cesarianas e essas coisas todas. Em todas as vezes que se fala sobre cesarianas, existe uma legião de mulheres que diz que teve que ser porque teve que ser, porque ainda bem que existe, porque sofreram imenso e tiveram que recorrer à cesariana para salvar os bebés que estavam em sofrimento, que queriam porque queriam ou porque queriam como uma saída fácil e segura a um primeiro parto normal traumatizante. Ora, tal como com as birras das nossas crianças, nós temos que perceber o porquê de um acontecimento final. Ou seja, se um parto está a decorrer de uma mulher saudável e de uma gravidez de baixo risco, normal, se tudo estava a correr bem, porquê que acabou em cesariana? Eu adorava, mas adorava mesmo, que todas as mulheres, quando engravidassem, se preocupassem em procurar informação sobre partos, tipos de partos, procedimentos e essas coisas todas. Eu, se perguntar aqui no grupo ou na página quantas mulheres é que leram sobre isto, muito poucas me vão responder que o fizeram. Mas depois andamos com os mitos e os mitos e os mitos, uns atrás dos outros, a perpetuar e ai tal, ainda bem que a cesariana, ainda bem que né. Ora, eu há cerca de um ano peguei no livro da Sandra Oliveira, O Nascer Saudável, e já o recomendei 1500 vezes a 1500 mulheres para o lerem. E uma coisa vos garanto, mudou imenso a minha maneira de olhar para os meus partos, os meus 2 partos. O primeiro salvou-me a mim e ao bebê, porque eu implorei para ser cesariana e os médicos me disseram que isto não era assim. Eu literalmente adormeci quando entrei para fazer a cesariana para retirarem o bebê. Olhando para aquilo que eu li e para aquilo que eu já estudei sobre partos, sobre a fisionomia do parto, sobre o psicológico de um parto, devo-vos dizer que muita coisa correu mal. E obviamente que vai acabar mal. As cesarianas existem para salvar mães e bebés. Completamente de acordo, ainda bem que elas existem, ainda bem que elas foram inventadas. Mas não são, de forma alguma, para serem utilizadas de forma rotineira como estão a ser. A OMS, Organização Mundial de Saúde, tem taxas máximas recomendadas para cada país mundialmente, ou seja, uma taxa máxima mundial a ser cumprida, e existem países que depois esta análise é feita país a país, e Portugal, surpreendentemente, consegue estar a par do Brasil, que toda a gente sabe que são completamente cesaristas, e que está mal, muito mal, muito mal. As mulheres estão a desaprender de parir porque lhes é roubada a sua capacidade e confiança. Uma mulher não precisa de um médico para parir. Uma mulher precisa dela, do bebê, de um bom ambiente e, adivinhem, de uma ESMO, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia. Não é preciso médicos. Os médicos existem para as gravidezes de risco, para complicações que surgem e que aparecem nos partos. Não são para assistir a um parto normal de baixo risco, de mulheres saudáveis e de bebés sem problemas. Ok? Existem taxas máximas a serem cumpridas com os partos normais, com as cesarianas, e obviamente que a maioria é partos normais. Mas, e aqui reside o grande mas, para um parto normal acontecer, é preciso uma quantidade enorme de respeito para com a mulher que está a parir. É preciso que aquela mulher se sinta bem,
segura, acolhida. Vamos lá pensar nos animaizinhos. Os gatos escondem-se das famílias, principalmente depois da primeira ninhada lhes ter sido retirada, escondem-se para parirem sozinhos e escondem os filhos. Quando estão prontos para parir, eles simplesmente desaparecem. Quando são acolhidos pela família e quando são cuidados, eles não se importam de parir relativamente perto da família de acolhimento, no caso das famílias que têm gatos. Mas se uma primeira ou segunda ninhada desaparece, os gatos não são parvos e as mulheres também não. Portanto, ligam os alertas e os alarmezinhos todos e obviamente que se vão proteger. E o parto é o momento mais animal que uma mulher consegue passar na sua vida. Um parto normal é a parte mais animal que uma mulher consegue passar. Mais visceral, mais fora da consciência. E uma mulher tem que ter condições para estar e desenvolver todo este processo, todo este trabalho, todas estas hormonas serem libertadas e a fazer o que tem que fazer, mas com um ambiente seguro. Não raras vezes acontece de mulheres que bloqueiam o parto, porque não se sentem bem, não se sentem seguras, não estão bem, bloqueiam o parto. Simplesmente acontece isto. Quando alguma coisa lhes transmite segurança, aquilo desbloqueia. Já foi, já nasceu, já está, já arrumou. Porque o parto acontece na nossa cabeça. Acreditem e leiam sobre o assunto. O parto acontece na cabeça das mulheres. Já estive em contacto com N doulas e sinceramente hoje em dia recomendo uma doula a todas as mulheres, porque só isto vai significar informação, empoderamento, capacidade, confiança, e só isto é metade do caminho para que um parto corra bem. Tão simples quanto isto. E não raras vezes acontecem situações engraçadas de maratonas. Existem N de mulheres que têm doulas e que vêm para ir à Póvoa. Obviamente que entram em trabalho de parto em casa, por algum motivo, mas que depois têm esta caminhada toda para fazer em termos de quilómetros e de carro. E muitas das vezes o parto não acontece até chegar a doula ou até chegarem ao hospital. Não raras vezes acontece de uma mulher que vai fazer a consulta do fim de gravidez, daquelas últimas semanas, e que por acaso aquele determinado médico que elas até acharam que era simpático e alinharam com ela e não sei das quantas, que de repente o trabalho de parto desencadeia. Não raras vezes acontecem casos de mulheres que sabem que o médico vai de férias ou não vai estar naquele hospital dali a 2 ou 3 dias e que o trabalho de parto desencadeia. A nossa cabeça manda imenso. E se as mulheres quisessem saber, se as mulheres quisessem ler, se as mulheres se preocupassem com isto, certamente que o poder que elas têm seria muito mais utilizado. Certeza absoluta que os hospitais eram claramente diferentes. Eu não consigo entender o motivo de a Póvoa ser, entre aspas, uma ave rara. Porque os procedimentos são semelhantes, as regras são semelhantes, mas as pessoas não são as mesmas. E o respeito pelos outros é muito além das regras e regrinhas. E há pequenas coisas, mas tão pequenas coisas, que fazem uma grande diferença para um trabalho de parto desenvolver de uma ou de outra maneira. É obviamente que na Póvoa também acontecem cesarianas, também acontecem partos urgentes, também acontecem instrumentalizações quando tem que ser. Normal. Mas vão haver as taxas de partos normais, respeitados e do acolhimento que as mulheres têm naquele hospital, e percebem que há muito que se pode fazer em todos os hospitais. Qual é a diferença? Não são os recursos, são as pessoas. E é fundamental as mulheres quererem saber. E as mulheres, hoje, continuam a dizer: ainda bem que o parto, ainda bem que a cesariana, ainda bem que o médico, ainda bem que A, ainda bem que B.
mas as mulheres continuam sem querer saber, as mulheres continuam a deixar na mão dos outros, as mulheres continuam a deixar que lhes roubem a confiança. E isto só vai mudar quando as mulheres quiserem mudar. Estudem, procurem, porque ninguém nasce ensinado e a sociedade já há muito tempo que deixou de ser guia para o que quer que seja. Portanto, minhas mulheres, empoderem-se, estudem, procurem recursos e mudem as vossas vidas. Até logo.